Vamos estar dando início ao nosso culto dessa manhã. Eu vou estar orando para que possamos iniciar. Senhor, Deus, meu Pai, obrigada, Deus, por mais um dia que o Senhor nos trouxe até a sua casa, Deus. Fale aos nossos corações, Deus, aquilo que o Senhor separou para esse dia, Deus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Que tudo que fizermos aqui possa alcançar o seu trono de graça, Pai. Obrigada por tudo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Primeira Coríntios 12, 12, que nos fala sobre a unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Irmãos, nesse mês de novembro, os irmãos sabem que a igreja comemora mais um ano de existência, né? Esse ano a igreja vai completar 74 anos. Eu faço parte desse corpo há quase 27 anos. E 75, perdão, irmãos, 75. E ao longo desses anos, quantas coisas Deus tem feito no nosso meio, né? Quantos pastores já passaram por aqui, abençoaram as nossas vidas, quantos nascimentos, casamentos, famílias que foram constituídos aqui nesse lugar. Mas também quantas lutas a nossa igreja já passou, né? Mas Deus sempre nos sustentou os nossos diáconos, as nossas diaconisas, que estiveram sempre dando suporte para a nossa igreja nesses momentos difíceis. Quantas festas da alegria nós fizemos aqui e comemoramos, né? Mais um ano de existência da nossa igreja, quantas festas missionárias também o Senhor permitiu que nós realizássemos aqui para abençoar a vida dos nossos irmãos missionários, né? E também o quanto Deus tem nos ensinado nesse tempo, através da vida do nosso pastor Anderson, acerca da palavra do Senhor. Deus tem nos ensinado ainda mais a sermos intercessores uns dos outros, estarmos juntos nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nas nossas enfermidades e sermos suporte para os nossos irmãos nos momentos difíceis. Tem nos ensinado também a comemorar a vitória dos nossos irmãos, quando o irmão passa para uma faculdade, quando o irmão alcança um emprego que almejava, né? E isso é fazer parte do corpo de Cristo. E assim tem sido, e assim tem sido a bondade do Senhor e a misericórdia, né? Por isso que essas coisas têm acontecido, porque a bondade e misericórdia do Senhor tem sido com a nossa igreja durante todos esses anos. E que a nossa oração seja essa, para que continue sendo assim até a volta de Cristo, né? Quando nós, filhos de Deus, formos chamados por Ele para morarmos com o nosso Pai. E que sejamos sempre um corpo, assim como diz aquela música, bem ajustado, totalmente ligados e unidos, vivendo sempre no amor de Deus e buscando também sempre cumprir o que Deus tem nos chamado para fazer aqui nessa terra como igreja do Senhor. Amém? Eu gostaria de chamar a nossa irmã Sueli, que viesse até aqui à frente, fizesse uma oração de agradecimento ao Senhor pela nossa igreja, né, por mais um ano de existência aqui nessa terra. Agradecer também a Deus pela vida do nosso pastor, dos nossos diáconos, das nossas diaconisas. Pedir que o Senhor esteja sempre nos caminhando acerca da vontade dEle. Oremos, irmãos. Grande Deus e Pai, muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem sustentado essa igreja. Senhor, nós não temos palavra. Quantas lutas, Senhor, quantas lutas, mas quantas vitórias o Senhor derramou nesse lugar. Glória a Deus pelos milagres, pelas conquistas, Senhor, pela união. Somos imperfeitos, somos pecadores, mas, Senhor, nós te amamos e reconhecemos que necessitamos do teu agir em nosso meio. Continue conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Continue com o nosso pastor, os diáconos, dê sabedoria, dê discernimento. E aceita, meu Deus, em nome de Jesus, a nossa gratidão e o nosso louvor. Amém. O Ministério de Louvor está com a oportunidade.
Bom dia, queridos. Vamos colocar de pé para adorar, para glorificar e exaltar o nome desse Deus. Essa canção nos diz que não precisamos ser reconhecidos por ninguém. A nossa glória, ou melhor, a glória é do Senhor. Muitos querem a glória para si, querem ser reconhecidos, mas nós não. Nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado, seja adorado. Nós queremos diminuir e queremos que o Senhor cresça, porque nós sabemos que quem tem o melhor para nós é Ele. Quem nos guarda é Ele. Somos protegidos por Ele. Somos filhos dEle. É Ele quem cuida de nós. É Ele que precisa de glória, de honra. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Ele propôs dentro do nosso coração. E o que Ele propôs dentro do nosso coração é adorar e glorificar o nome dEle. É reconhecer que Ele é Deus. Que nós possamos diminuir a cada dia e que o Senhor cresça em nossas vidas no nome de Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim se encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim se encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu
só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor se faz presente aqui em nosso meio. Obrigado porque a tua graça nos basta, Pai. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram durante essa manhã. Obrigado porque o Senhor é quem nos guarda, é quem cuida de nós. Obrigado pelo seu amor que incondicionalmente nos alcança todos os dias, todos os dias. E somos gratos ao Senhor por isso. Que o nosso coração a cada dia possa ser grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Apesar de falhos, de pecadores, mas o Senhor vem ao nosso encontro e nos ama incondicionalmente. Obrigado, Pai, por esse amor. Obrigado pela vida aqui da tua igreja reunida, por aqueles que não podem estar aqui também. Obrigado pela vida do nosso pastor, pela vida da Ilana. Continue guardando os teus filhos onde quer que eles estejam. E assim a cada um de nós, ó Pai. Que a tua graça possa cada dia nos alcançar. Que o teu amor continue a nos alcançar. E que nós possamos sempre reconhecer que tudo que temos, que somos e o que vier a ser, vem do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Toda a nossa gratidão. Muito obrigado por essa manhã, pelas ofertas aqui depositadas. Continue a falar aos nossos corações no decorrer de todo esse dia. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, é o que nós queremos. Eu quero para mim e para você. O amor do Senhor é o que dividiremos. Pois todo esse amor não cabe em mim. Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. As promessas do Senhor duram para sempre, pois Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Seja qual for a situação. Seja qual for a situação. Senhor, mais uma vez a tua presença. Também viemos aqui, ó Pai, te agradecer pela vida do Pedro, que tem sido bênção para nós. Obrigado porque o Senhor tem falado no coração do teu filho também, ó Pai. Obrigada. Muito obrigado porque o Senhor tem sustentado, tem guardado sua família. Obrigado pela bênção realizada na vida dos teus filhos. Continue a guardá-lo e sustentá-lo. E que tudo que ele venha falar aqui, ó Pai, seja em primeiro lugar, para a honra e glória do teu nome. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, queridos.
Bom dia, irmãos. Estava sentado ali, ouvindo esse louvor, louvando ao Senhor. E esse refrão ele é muito interessante, a gente dizer para o outro que Deus gosta de nós independente da situação. E para nós pode parecer de fato esquisito ouvir isso, mas não é. Esse louvor ele diz a verdade. Não importa a situação, o amor de Deus ele não muda. Ele te ama tanto hoje quanto Ele te amou no dia da sua conversão e como Ele vai te amar pelo resto da sua vida. Então é maravilhoso a gente saber que cremos em um Deus que nos ama, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com o nosso contexto de vida. O amor de Deus ele é sempre o mesmo. Deus sempre nos ama com tanta intensidade e com tanta força que deu o seu Filho por nós. E em momento algum, Ele se arrependeu de ter feito isso. Ele continua te amando, irmãos. Queria convidar a igreja a abrir a Bíblia em João capítulo 8. Leremos a partir do versículo 30. João 8, versículo 30, nos diz o seguinte: ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Querido Deus, nesse momento entregamos a Ti a nossa adoração, entregamos a Ti, Senhor, a palavra de Deus pregada para a Tua igreja. Que tudo possa ser para a honra e glória do Teu nome. Abre os nossos corações, nos exorte, nos conforte, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmão, Jesus Cristo ele havia passado a perícope anterior defendendo a sua missão e autoridade. Jesus havia pregado para judeus. E esse versículo 30, ele deixa para nós essa informação, que daquela mensagem na qual ele havia pregado, na qual ele havia dito, que quando levantarem o Filho do Homem, então saberiam que ele era, e que nada fazia por ele mesmo, mas pelo Pai que o havia enviado. Ao declarar essas palavras, aqueles judeus haviam crido em Jesus Cristo. Mas Jesus ele mostra para nós uma informação muito boa e muito importante acerca da vida cristã. Aqueles judeus haviam crido. Eles olharam para Jesus, eles ouviram Jesus Cristo e eles acreditaram na palavra de Jesus. Mas Jesus segue. Não bastava para eles apenas crer naquele momento, bastava para eles fazer muito mais. E é por isso que no versículo 31, Jesus diz para aqueles judeus: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui começa, irmãos, o nosso sermão dessa manhã. A primeira grande lição que Jesus Cristo ele dá para esses judeus, ele dá para nós, é que a fé, é que ser um discípulo de Jesus vai além de imputar a verdade àquilo que é dito. Jesus Cristo está falando para aqueles homens que era necessário muito mais do que crer naquela mensagem daquele momento. Não bastava olhar para Jesus naquele período, naquele episódio específico e acreditar o que esse Jesus Cristo disse é verdade. Jesus Cristo está ensinando para aqueles homens: vocês creram em mim,
Vocês tiveram fé no que eu falei, mas vocês precisam permanecer nessa fé. Ele diz para aqueles homens que era necessário permanecerem na palavra de Jesus. Não bastava ouvir, era necessário permanecer ouvindo, permanecer acreditando. E quando a gente olha para o texto bíblico, a gente percebe o quanto que isso é verdadeiro. A gente olha para a palavra da planta que cresceu e cresceu junto com a boa semente. Mas aquela planta, ela não tinha raiz para se prender ao solo. E quando o sol bateu com muita intensidade, aquela planta secou. É uma parábola que aponta exatamente para o que Jesus Cristo está falando agora, irmãos. Ele estava falando de conversões temporárias. Não que é possível um homem perder a salvação, mas que é possível um homem aparentar ser salvo. É um homem que, quando vê a promessa da palavra de Deus, que quando vê Cristo falando que teremos a vida eterna, que quando vê Cristo falando que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave, que quando vê Cristo falando acerca das promessas dele, de ser um homem que vive numa família, fazer parte do corpo de Cristo, esse homem temporariamente pode pensar: eu quero isso. Porque muito do que a palavra ensina para nós é bom, perfeito e agradável. Há pessoas que não conseguem olhar para a palavra no tocante a ver que o homem é um pecador. E há pessoas que só conseguem olhar para as promessas. A promessa de que Cristo estaria com nós a todo momento. Há homens que querem seguir a Jesus única e exclusivamente pensando no que Jesus pode dar para eles. E aí Jesus está falando para aqueles homens: de fato, o que eu prometi para vocês é de sobremaneira agradável e vocês não podem conquistar sem mim. Mas vocês precisam permanecer na fé. Jesus está falando que o verdadeiro discípulo não é aquele que aparenta ter sido salvo, não é aquele que aparenta ter acreditado, mas é aquele que acreditou na palavra de Deus e permanece acreditando. A verdade para nós é apresentada, portanto, como um exercício diário na nossa vida. A fé, ela é um exercício diário. E não compreender isso é a razão pela qual muitos homens não conseguem caminhar com Cristo de uma forma plena. São homens que entendem que Jesus é verdadeiro, são homens que entendem que a palavra é verdadeira, que entendem que Jesus é o Salvador, mas eles não conseguem viver isso em sua plenitude e eles vão morrendo pelo caminho. Porque quando eles olham para Jesus Cristo, eles olham para aquilo que a palavra de Deus espera de nós e eles olham para as suas próprias vidas, eles não conseguem compreender e eles esmurecem e eles secam ao sol. Porque eles não tiveram a raiz naquilo que era verdadeiro. E o que é verdadeiro, irmãos? O que é verdadeiro é aquilo que está escrito no versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, irmãos, naquele contexto, em todos os contextos de uma boa interpretação bíblica, é conhecer o próprio Jesus Cristo. E é por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não bastava para aqueles homens crerem no que Jesus havia falado, eles precisavam conhecer o próprio Jesus Cristo, eles precisavam desenvolver relacionamento com Jesus. Não bastava crer no que Jesus havia dito naquele momento, eles precisavam se tornar discípulos, seguidores de Jesus Cristo. E através desse discipulado, e através de conhecer o verdadeiro Deus, é que eles seriam verdadeiramente libertos. E é aqui que a gente faz o gancho com a segunda mensagem. A gente vê que Jesus Cristo diz para aqueles homens, no versículo 32, que a verdade libertaria aqueles homens, homens que até aquele momento já haviam crido no que ele tinha dito. Mas quando a gente olha para o versículo 33, a gente percebe que eles de fato não tinham compreendido totalmente, porque eles respondem a Jesus: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu que sereis livres?
E aqui, irmãos, Jesus Cristo, ele nos dá a segunda lição dessa manhã. Jesus declara que a condição do homem, naturalmente falando, é com a condição de pecado. A resposta para aqueles homens que não haviam entendido o que Jesus falou. Jesus havia dito que eles precisavam ser libertos e eles não conseguiam entender. Eles pensavam, calma aí, como que nós precisamos ser libertos? Nós somos livres. Nós somos descendentes de Abraão e nós jamais fomos escravos de alguém. Como é que esse homem, esse Jesus, está dizendo que nós precisamos ser libertos? E é aí que Jesus responde eles e dá para nós uma grande lição. Replicou-lhe Jesus no versículo 34, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. A condição do homem, portanto, é ser escravo das suas próprias vontades, do seu próprio pecado. Quando a gente olha para o homem natural, quando a gente olha até mesmo para um cristão, nós percebemos que há uma luta diária. Para nós cristãos já é muito difícil não pecar, tendo a ação do Espírito Santo no nosso coração, tendo sido lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro. E ainda assim, diariamente nós enfrentamos dificuldades para não cometer nenhum pecado. Não é um exercício fácil na nossa vida. E nós somos capazes de reconhecer isso. Se para nós que não somos escravos do pecado, já é difícil não pecar, o que Jesus está falando aqui é de fato verdadeiro. Um homem que não tem Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, ele não consegue ser outra coisa que não um escravo da própria vontade. Um escravo dos seus próprios desejos, por mais perversos e perturbados que eles sejam. Um homem sem a luz do Espírito Santo, ele não consegue ser nada além de um escravo de si mesmo. Ele olha para si mesmo como alguém que é livre, assim como esses judeus estavam fazendo nesse momento. Eles olham para si mesmo como alguém que é dono de si, porque podem fazer de fato tudo o que desejam fazer. Se eles querem mentir, eles mentem. Se eles querem ter relacionamentos abertos, ele tem relacionamentos abertos. Se eles querem roubar, matar, se prostituir, eles roubam, matam e se prostituem. Se eles querem viver diariamente como se Jesus Cristo não existisse, eles vivem diariamente como Jesus Cristo não existisse. Agora, dentro desse conceito deles de liberdade, desafie qualquer um desses homens a fazer aquilo que eles não desejam fazer. O cristão diariamente se abstém da própria vontade para fazer a vontade de Deus. Mas desafie um gentio a fazer qualquer coisa que não aquilo que ele deseja fazer. E eu não estou falando nem de coisas absurdas, como desafiá-lo a não cometer um assassinato, no caso de um homicida. Eu falo de coisas algumas vezes consideradas até mais banais por quem está lá fora. Diga não para um não cristão. Diga que ele não pode fazer alguma coisa. Tomando o exemplo da nossa última aula da escola dominical, diga ao não convertido que um aborto é errado. E você vai ver como que de fato ele é um escravo da própria vontade. Homens que têm relacionamentos, mulheres que têm relacionamentos, e às vezes até mesmo monogâmicos, que são bons maridos, boas esposas, bons pais, mas que no momento em que aquele relacionamento passa a ser um peso para ele, no momento que aquele relacionamento passa a ser difícil, que os conflitos do casamento começam a surgir, aquele homem ele é tão escravo da sua própria vontade, que a sua reação natural é desejar se divorciar, porque a partir do momento em que ele entra em conflito com a sua esposa,
Ele percebe que a vontade dele não vai poder ser feita em sua totalidade. E qual é a reação natural dele? A dissolução, a separação. Assim como o homem natural se separa de Deus quando percebe que para viver para Deus, ele não pode viver para si mesmo. Esses são exemplos, irmãos, que mostram para nós que por mais moralmente correta que uma pessoa possa parecer, no momento em que a própria vontade dela é colocada em xeque, é aí que a sua verdadeira natureza aparece. Nós percebemos que essa pessoa nunca foi nada mais, nada menos do que um escravo de si mesmo. A gente precisa perceber, irmãos, que por mais livre que um gentio ele possa parecer, ele não é nada além de um escravo, porque ele não consegue fazer nada além do que a própria vontade. Se ele faz coisas moralmente corretas, é porque ele o quer fazer, porque ele considera isso vantajoso para si mesmo. Mas a partir do momento em que ele não o considerasse, ele não o faria. Porque ele só consegue fazer aquilo que lhe apraz. Ele é escravo das suas vontades, ele é escravo do seu pecado. E quanto mais ele peca, mais enredado pelo próprio pecado ele fica, mais escravo ele se torna. Ele cresce e cresce e cresce na sua pecaminosidade, até o momento em que ele está na miséria, jogado aos porcos, assim como o filho pródigo um dia esteve. E Jesus ele continua a sua mensagem. O versículo 35 ele traz para nós uma informação emblemática. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Isso corrobora o que nós havíamos falado anteriormente. Ele está dizendo que aqueles homens, embora tivessem crido na palavra de Jesus Cristo, aqueles homens, embora tivessem acreditado no que Jesus falou, eles ainda precisavam ser libertos, porque eles continuavam sendo escravos do pecado. Quando Jesus Cristo diz no versículo 35, que o escravo não fica sempre na casa, mas o filho sim ficava, ele estava dizendo: vocês acreditaram em mim, gozaram da bênção de crer na minha palavra. Vocês estão gozando de uma boa dádiva do Senhor, de uma boa misericórdia do Senhor, de poder olhar para mim, o Filho de Deus, e crer na mensagem que eu trouxe para vocês nesse dia. Mas vocês precisam entender que vocês são escravos. E um bom escravo, ele permanece na casa, mas não por muito tempo. Logo o seu senhor o dispensa, seja por idade, seja porque ele não serve mais, ou seja porque se descontentou com ele. Agora, o filho não. O filho ele permanece. O filho ele é o herdeiro. As bênçãos e a graça do filho, elas são de maneira integral, elas não acabam. E por mais que vocês estejam vivendo boas dádivas na vida de vocês nesse momento, a menos que o Filho os liberte, vocês continuarão sendo escravos. Os benefícios de vocês continuarão sendo temporários. Vocês gozarão da graça comum do Senhor, mas como disse, ela é comum, ela é passageira, ela é para o agora. Mas a herança do Filho vocês não têm. E é necessário que o Filho os liberte para que vocês possam receber essa herança. Jesus prossegue falando para aqueles homens: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Irmão, Jesus ele se apresenta como libertador. Ele está ensinando para aqueles homens que, embora eles considerassem serem livres, embora eles se considerassem como descendentes de Abraão,
Isso não fazia deles mais do que um escravo. Porque o próprio Abraão, do qual eles diziam que eram filhos, era um servo do Senhor. E como filhos de Abraão, eles não poderiam ser mais do que isso. Ser filho de Abraão não fazia deles filho do Deus de Abraão. Havia uma promessa para Abraão de que nele seria feita grandes nações, de fato. Mas a salvação pelo filho, o filho que o próprio Abraão creu, isso sim seria a herança eterna. Isso sim concederia a libertação do pecado, concederia a libertação da escravidão. Eles gozavam de bênçãos da graça de fazer parte da linhagem de Abraão. Eles gozavam de bênçãos da parte da aliança abraâmica, sim. Mas isso não fazia deles filhos de Deus. Nem todos os de Israel eram de fato israelitas, como muitas vezes a gente vê essa declaração na palavra de Deus. Seria necessário que o próprio Filho de Deus libertasse cada um daqueles homens. Jesus se apresenta como o libertador. O Filho, ele é o herdeiro, e somente ele, como o nosso Senhor, tem o poder para libertar aqueles que o pertencem. Abraão não tinha esse poder. Abraão era tão homem quanto qualquer um dos judeus que estavam ouvindo Jesus naquele momento. Abraão não era capaz de perdoar os próprios pecados, quem dirá os pecados dos seus descendentes. Abraão não era capaz de interceder por ele mesmo, quem dirá interceder pelos seus próximos. Mas o Filho de Deus, ele é capaz. O nosso Senhor Jesus, ele era capaz de interceder por cada um dos seus filhos, e ele o é até hoje. Como a palavra nos ensina, que ele está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós nos momentos dos nossos pecados. E é por isso que nós somos livres, e é por isso que nós não somos escravos do pecado, porque Jesus Cristo nos libertou e fez de nós os seus servos, os seus escravos, fez de nós herdeiros da bênção da salvação. E com isso eu encerro, irmãos. Havia uma diferença. Jesus contrasta os filhos de Abraão, os judeus, com os filhos do Deus de Abraão. Jesus contrasta testemunho com crença, quando ele declara no versículo 38: eu vos falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Jesus está falando: vocês tentam viver hoje de acordo com o testemunho, de acordo com a tradição oral, com aquilo que vocês ouviram dizer de Abraão. Vocês tentam viver hoje de acordo com aquilo que Abraão viveu. Vocês tentam viver hoje de acordo com o testemunho dado por um homem e passado anualmente e passado a todo momento por outros homens. Eu, por outro lado, ensino vocês a viver de acordo com aquilo que eu mesmo vi junto ao Pai Celestial. Aquilo que Abraão havia deixado para aqueles homens era temporal, era passageiro e era incompleto. Jesus, por outro lado, era a revelação integral da pessoa, da vontade e da palavra de Deus. Jesus, irmãos, ele era, portanto, aquele que de fato deveria ser seguido. Ele era, portanto, o verdadeiro Filho de Deus, ao qual os homens deveriam imputar a sua fé, e não ao testemunho de Abraão apenas. Porque Abraão trouxe a palavra e pregou coisas excelentes acerca daquele que viria, e aquele que viria de fato veio. Estava diante daqueles homens, e aqueles homens precisavam aprender a ser mais do que discípulos de Abraão, a ser mais do que descendentes de Abraão. Eles precisavam ser discípulos do próprio Jesus Cristo. E como que isso se aplica para nós hoje?
Irmãos, com essa mensagem, com essa passagem, Jesus Cristo traz para nós 4 lições. A primeira delas, a fé, irmãos, ela é um exercício de relacionamento constante. Muita gente tende a tratar a fé como uma crença em algo invisível, sobrenatural e extraordinário. Como se a fé fosse acreditar em coisas em que não há base para se acreditar. Como se a fé fosse simplesmente uma questão de viver o sobrenatural e outros jargões relacionados a um fideísmo. Jesus, por outro lado, irmãos, nos mostra que a fé, na verdade, ela é se relacionar. Quando nós acreditamos que somos salvos, nós estamos dizendo que Jesus Cristo é verdadeiro. Então, sim, fé passa por acreditar. Fé passa por olhar para a palavra de Deus e crê-la como verdade. Mas a fé vai além disso. A fé, irmãos, ela é relacionamento. A fé é se tornar discípulo de Jesus Cristo. Irmãos, quando nós lemos na palavra de Deus que Deus, ele é provedor. Quando você declara na sua vida que Deus, ele é o seu provedor, você o faz única e exclusivamente porque está escrito na palavra de Deus que ele provê? Ou você o faz porque você percebe que ele provê? Esse é o ponto que eu quero trazer para nós, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus hoje e nós entendemos que o que ela diz é verdade, é porque nós estamos vivendo isso diariamente na nossa vida. Eu digo que Deus, ele é provedor porque eu vejo Deus prover a minha vida diariamente. Eu digo que Deus me libertou do pecado porque eu vejo que de fato hoje eu consigo dizer não ao pecado. Eu digo que Deus é meu Salvador, que Jesus Cristo é meu Salvador, porque eu vivo um relacionamento com Ele. A fé, irmãos, ela não é cega. Ela tem embasamento na palavra, mas ela também tem embasamento nos fatos. Nós vivemos a nossa fé em Jesus Cristo. Nós temos a liberdade de dizer que somos filhos de Deus e somos livres do pecado, porque nós vivemos com Jesus Cristo. E percebemos isso diariamente. A nossa fé aumenta, irmãos, conforme nós vivemos um relacionamento com Jesus. Quanto mais próximo de Jesus Cristo nós estamos, mais fé nós temos. E perceba na sua vida que os momentos em que sua fé está mais abalada é o momento em que você está mais afastado de um relacionamento pessoal com Jesus. É o momento que você não está orando. É o momento em que você está afastado da igreja de Cristo. É o momento em que você descuidou da sua leitura bíblica. Porque é o momento em que você não está se relacionando com Jesus. Fé, irmãos, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse nessa manhã, é viver um relacionamento com Ele. É por isso que Ele declara: vocês vão conhecer a verdade vos libertará, porque vocês vão conhecer a Jesus Cristo. Jesus Cristo os libertará e Jesus Cristo caminhará com vocês pelo resto da sua vida. E vivendo esse relacionamento, a fé de vocês irá aumentar. Em segundo lugar, irmãos, esse texto ensina para nós que o homem, ele é de fato escravo da sua própria vontade. A menos que Jesus Cristo, irmãos, nos liberte, nós permaneceremos escravos daquilo que nos agrada. Mas espera aí, onde que isso é um problema? Onde seria um problema eu viver de acordo com o que me agrada? Na verdade, não se espera que um homem viva de acordo com o que o agrada. O problema é que, muitas vezes, o que nos agrada nos deturpa. O que nos agrada fere o nosso próximo. O que nos agrada torna o outro um objeto. O que nos agrada blasfema contra o nome do nosso Deus.
Quando nós dizemos que um homem ele é totalmente livre, na verdade ele é um escravo do seu próprio pecado. Na verdade, quando os homens lá fora dizem que são totalmente livres. Como nós dissemos anteriormente, eles não conseguem fazer nada além daquilo que os agrada. E a partir do momento que algo o deixar de agradar, ele vai deixar de fazê-lo. Porque ele não consegue fazer nada além disso. Porque ele não consegue ser nada além do que um egoísta. Porque ele não consegue pensar em mais ninguém além dele mesmo. É um homem que vai fazer boas ações, que vai doar cestas básicas, que vai fazer boas obras até o momento em que isso lhe for agradável. A partir do momento que deixar de ser, ele não fará mais. Exatamente porque ele só consegue pensar nele mesmo, mesmo quando ele faz as boas obras. É aquele que doa uma cesta básica tirando uma selfie. É aquele que adota uma criança pensando em benefícios fiscais. É aquele empresário que faz caridade, que faz doações para poder ter abatimento em imposto da empresa. É aquele homem que só consegue viver um relacionamento enquanto o outro não diz o que é importante para si também. Enquanto o outro está se abdicando do seu próprio eu para poder continuar próximo dele, está tudo certo. A partir do momento que o relacionamento vira uma relação de fato de duas pessoas, onde duas pessoas precisam aprender a conviver e a abdicar um pouco de si mesma para que o outro possa viver também, o relacionamento acaba. Me digam, irmão, se de fato isso não é escravidão. Me diga se não é escravidão você não conseguir ser feliz a menos que você esteja numa festa, você não conseguir ser feliz a menos que você esteja cercado de pessoas e bebidas. Me diga se não é escravidão se você é escravo, entre aspas, dos seus hormônios, no sentido de que enquanto você está produzindo hormônio de alegria, seja numa festividade, seja através de qualquer coisa, você não é feliz. A felicidade plena do cristão, por outro lado, ela é constante. Nós somos felizes e gratos rindo, nós somos felizes e gratos no momento de luto, e conseguimos ter um sorriso ensombrecido, mesmo quando as coisas vão mal à nossa volta. Porque a nossa felicidade ela não é baseada em momentos inconstantes, em sentimentos inconstantes. Mas ela é baseada num Deus que está constantemente presente na nossa vida. E esse Deus traz para nós a terceira lição, a terceira aplicação, irmãos, é que o homem ele precisa ser libertado por Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não há outro Salvador, não há outra alternativa. É o que Jesus está falando. A menos que o Filho os libertem, vocês continuarão sendo escravos. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o libertador. Através do seu próprio sangue, irmãos, ele salvou cada um de nós. Não há outro capaz de oferecer a Deus para nos libertar aquilo que o próprio Filho de Deus pôde oferecer. Somente Jesus podia pagar o preço que era necessário ser pago. Não existe um nirvana que fará com que nós alcancemos o status de uma divindade. Não existe uma segunda oportunidade de fazer as coisas certas. Não existe um sistema de meritocracia na qual as nossas obras farão com que nós sejamos salvos. Se nós de fato já nascemos pecadores, isso significa que nada que a gente faça é bom. Que nada que a gente possa oferecer a Deus é bom. Então, se nós não temos a condição de nos libertar,
e libertar aqueles à nossa volta, somente Jesus pode fazer isso. E quando nós olhamos para a nossa vida, a gente percebe isso, irmãos, que nós não éramos capazes. Quando a gente olha para o nosso passado, a gente percebe que nós não éramos capazes e, além disso, nós não queríamos ser capazes, porque estava tudo muito bem. Mas Jesus Cristo, Ele é capaz de libertar um homem. Quando um homem está entregue aos seus próprios vícios e não tem força para sair, Jesus Cristo é capaz de libertá-lo. Quando um homem está preso numa vida onde ele não consegue ver alternativa, Jesus Cristo é capaz de dar a ele um novo caminho, a única alternativa verdadeira. Jesus Cristo, Ele é o libertador de qualquer homem, independente do que ele tenha feito. Ele é capaz de perdoar qualquer pecado. Não existe nada tão grande que seja grande o suficiente para ser maior que o nosso Senhor Jesus. A verdade é essa, irmãos. O nosso Senhor é grandioso, o nosso Senhor é bom. O nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é de fato o nosso Salvador. E podemos ter fé nisso, e podemos nos alegrar, viver uma vida de contentamento. Porque essa é a nossa realidade, irmãos. Nós fomos libertos pelo Senhor Jesus. Nós fomos libertos pelo leão da tribo de Judá. E por fim, Ele ensina para nós que a salvação não decorre de laços sanguíneos, mas decorre do sangue de Jesus. Com isso eu digo, irmãos, que nós precisamos zelar pelas nossas famílias, nós precisamos orar pelos nossos filhos e os nossos amigos, porque ser um filho de cristão não fará de nós cristãos. Ser um neto de cristão não fará desse neto um cristão. Fazer parte de uma família de cristãos não fará com que você seja salvo junto com os seus parentes que são de fato cristãos. Não se garanta na salvação do outro. E não caia na armadilha emocional de achar que você pode garantir a salvação dos seus. Não depende de nós. Depende de nós ensinar o caminho aos nossos filhos, aos nossos parentes que ainda precisam conhecer a Jesus. Mas a menos que eles tenham relacionamento com o próprio Filho de Deus, esses homens não serão salvos. Não prive os seus parentes da exortação pela palavra de Deus. Não tente negociar com Deus a salvação do seu próximo. E para aquele que vive de forma irresponsável, que não considera Jesus Cristo na sua vida, esteja desde já alertado que a salvação dos teus pais não é a tua salvação. Se você não entregar os seus caminhos a Jesus e viver em comunhão plena com Ele, você não será salvo pelos méritos dos outros. Amém, irmãos? Pai, te agradecemos por mais uma manhã na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque és bom. Te agradecemos porque Cristo um dia entregou a vida em nosso lugar. Obrigado, querido Deus, porque um dia nós fomos escravos, mas Jesus nos libertou. Obrigado, porque não conseguíamos fazer nada além da nossa própria vontade. E hoje conseguimos ser livres para dizer não para o pecado, dizer não para nós mesmos, para poder viver uma vida que agrada a Ti, Senhor. Obrigado, porque essa oração em si, ela só é possível porque um dia fomos libertos. Do contrário, nem isso seríamos capazes de fazer. Obrigado, Deus, porque nos ouve.
recebe a oração da tua igreja e coloca no nosso coração a vontade de viver um caminho de comunhão contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vou passar para o Guilherme, para ele fazer os anúncios. Irmãos, vamos dar alguns anúncios agora. Eu vou pedir ao Enzo que coloque ali no Data Show. Hoje, dia 5, como os irmãos puderam observar, o pastor não está conosco e o Pedro está. O pastor está em São Paulo e retorna no decorrer dessa semana. No dia 12, pela manhã, nós teremos a confraternização no sítio. Eu só não sei a hora exata, se vai ser a partir das 9, mas nós teremos a confraternização, culto direto no sítio, passaremos o dia lá, o almoço, e durante a noite nós teremos ceia. Então, pela manhã, confraternização no sítio durante o dia, e à noite teremos ceia. E no dia 19/11 nós teremos o culto de louvor a Deus pelo aniversário da nossa igreja. Teremos um culto diferente, como o pastor falou aqui. Então, no dia 19, no culto da noite, nós teremos esse culto agradecendo a Deus por mais um ano da nossa igreja. O grupo Davi amanhã vai ser lá em casa, na casa de André e Rogério. E nós teremos agora 10 minutinhos de intervalo para que possamos voltar para a escola dominical.